Aleluia. Amém. Hebreus fala exatamente o que esse cântico diz, um convite, né? Vamos entrar com confiança no Santo dos Santos, com ousadia. Que Deus nos ajude a permanecer lá. Amém? Queridos, nós temos procurado depender de Deus nessas semanas aqui juntos, para Deus nos conduzir. O pessoal de trás está ouvindo direitinho? Tá. Para Deus nos conduzir, tá? Nós queremos hoje de manhã começar esse tempo juntos tomando a ceia. Mas não vamos fazer isso neste exato momento, porque eu acho que Deus tem algo a falar que está relacionado com a ceia, né? Momento importante e que Deus quer talvez nos corrigir, nos animar e nos corrigir. Nós tivemos o nosso primeiro dia do retiro no domingo, né? Foi chamado de pré-retiro. Eu não sei, talvez todos vocês estiveram ali. E eu creio que foi justamente um tempo para gerar fé e desde já comprometimento, enfim, gerar expectativa naquilo que Deus está querendo fazer. E houveram duas irmãs que tiveram alguma coisa do Senhor. Uma teve uma visão lá naquele encontro do domingo, e que no sábado, obrigado, e eu acho que seria importante a gente ouvir essa irmã, e depois você, Jaqueline, aquilo que você compartilhou no nosso jantar de anteontem, eu achei importante também, ok? É a Beatriz lá de Patinga. Cadê a Beatriz? Está ali? Foi na hora do louvor, né, e eu vi um vaso de barro sendo derramado com vinho, e depois, durante o louvor, eu tive uma outra visão. O Senhor me mostrou Ele entregando odres novos para alguns irmãos, e eu entendi, né, que o Senhor iria derramar um vinho novo sobre a igreja, né, sobre os irmãos. E aí, uma coisa que ficou muito clara para mim é que a gente precisa se livrar, né, do odre velho, se livrar dos remendos, para a gente poder receber um vinho novo. E eu creio que foi muito direcionado por Deus mesmo, né, no sábado, porque foi isso que foi acontecendo, né, trazendo a igreja ao arrependimento, para que a gente deixe o que a gente acha que sabe, né, pelas nossas experiências, às vezes pela longa caminhada com o Senhor, para que a gente possa receber esse odre novo e esse vinho novo da parte de Deus. Aí a Bia me contou a visão que ela teve lá no encontro, e eu fiquei orando a Deus para ter discernimento, né, se era ali o momento de compartilhar. E não era. E a gente orou bastante a Deus, para Deus falar com a gente. E ontem de manhã o Senhor me acordou com um versículo que Jesus fala assim, que todo escriba instruído no reino de Deus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Velhas e novas. Não tira só coisas novas, mas também tira as velhas. Isso está conectado com o que Jesus falou quando perguntaram para ele, os seus discípulos não jejuam? Ele disse assim, não tem como jejuar quando o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E aí ele vem com aquela passagem falando dos odres novos e dos velhos. Não se coloca vinho novo nos odres velhos. E logo no final ele vem falar assim, ninguém que tenha provado o vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Porque o velho é bom.
E o que nós temos da parte do Senhor já é muito bom. O velho é excelente. Mas o escriba bem instruído no reino de Deus não tira só o velho, tira também o novo. Nós precisamos estar preparados para receber o novo do Senhor. Os odres novos. Muitas vezes o orgulho pode nos impedir de receber aquilo que é novo do Senhor, porque achamos que já sabemos tudo. Mas precisamos ter a disposição, a humildade de receber do Senhor aquilo que é novo. Em nome de Jesus. Amém, obrigado, viu, meu querido? Jaqueline? Qualquer coisa, eu esqueci, só de lembro. Bom dia, irmãos. Então, o que eu compartilhei, né, com o Carlos e alguns outros irmãos na quarta-feira, foi que enquanto eu estava orando pelo retiro, assim, não estava naquele momento ali nem com a Bíblia aberta, nem nada, eu estava orando. E me veio a palavra Val de Jaboque, mas, na verdade, eu nem sabia direito o nome, né, que a gente está muito acostumado com Jaboque. A palavra que me veio foi alguma coisa parecida, né? E aí, então, depois que eu orei, eu fui, né, no Google para pesquisar, e aí, então, eu vi que a palavra certa era Jaboque. E aí, então, Deus, quando eu li a passagem, Deus, então, começou a ministrar no meu coração, né, a respeito daquela situação, que Jacó, né, quando ele estava ali no Val de Jaboque, aí, esse Val de Jaboque, eu entendi que é um rio, e ele era um ribeiro, uma parte mais rasa, onde as pessoas atravessaram. Então, ele passou a família, né, todo o povo, né, que seguia ele, os bens, os servos, né, as provisões, todo o povo passou, e ele, então, se foi para esse lugar para buscar a Deus, né, a sós ali. E ele estava numa angústia na alma dele, né, porque ele estava indo encontrar com o irmão dele, né, que era Esaú, e ele não sabia como Esaú ia recebê-lo, né, então ele estava com muito medo mesmo, né, estava numa aflição na alma dele. E diz ali na palavra que ele ficou ali orando a Deus, né, e depois, antes disso, Deus me falou, né, que exigiu uma renúncia, porque ele precisou de, tipo assim, né, se eu vou ficar aqui, né, já renunciei a todo mundo já foi, né. Então, para buscar o Senhor a sós, né, e a gente tem um coração de renúncia. E depois, então, né, ele ficou ali perseverando, né, em oração, para Deus falar com ele, né, para ele ter paz para fazer aquilo. E ele não parou, ele falou que eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, né. E ele ficou ali até que o anjo do Senhor tocou na coxa dele, ele ficou manco, né, os irmãos já sabem dessa história. E no final, né, assim, eu vi que Deus se agradou da perseverança dele, né? E no final o anjo disse para ele, né, que a partir daquele momento ele não seria mais chamado Jacó, né, que Jacó significa enganador, né? Então Deus mudou o nome dele ali, né, para Israel, que é Deus perseverando, né, triunfante com Deus, né? Então Deus fez essa obra na vida, né, de Jacó para Israel, ali naquele lugar, né? Então, uma coisa que veio no meu coração para o retiro, trazendo essa palavra para hoje, né, é que Deus quer, né, fazer isso conosco aqui nesse tempo, né? Que assim como Jacó saiu daquele tempo ali transformado, né, com o coração dele diferente, mudado de quando ele chegou, né, que Deus quer fazer isso conosco aqui nesses dias também. Né, que você que chegou aqui talvez angustiado, né, com problemas, ou até mesmo quem não está assim, né, mas que tem coisas, né, nas nossas vidas que nós não somos perfeitos, né, deixar Deus agir na nossa vida, renunciar, ter um coração quebrantado, para a gente realmente sair daqui, receber a nossa bênção,
né, e saímos daqui transformados, né, mudados pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, profetizo isso sobre a vida de cada um dos irmãos, minha vida também. Vamos receber essa palavra, irmãos? Recebe? Eu acho que são palavras complementares, né? As duas. Por quê? Porque ambas falam de tempo novo. Vinho novo. Gostei quando a Beatriz falou sobre deixar o que está remendado, né? Eu acho que é uma palavra que deve ser atual, porque às vezes você aplicou essa palavra na sua vida em algum momento, lá no início da sua caminhada, mas a palavra continua viva e nova para ser aplicada hoje, se for o caso de ter necessidade, não é? E é legal quando o texto fala que o vinho velho sendo provado é melhor do que o novo. Curiosamente, parece meio com uma contradição dentro do texto, mas não é, certo? Por quê? Porque tem duas coisas que precisam ser novas e que, sendo novas juntas, envelhecem juntas. O odre tem que ser novo e o vinho tem que ser novo. E o vinho novo, envelhecendo no odre que também foi novo, eles estão nos seus, vamos dizer, na sua trajetória normal. É basicamente aquilo que uma vida reta, que recebe a palavra, e essa palavra permanece dentro dela, e vai tornando a vida da pessoa cada vez melhor, amém? Nesse sentido, a minha vida deve ser um vinho que agora sendo provado, depois de muito tempo, deve ser melhor do que foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Como é que é a sua vida hoje, hein? Como é que é? Eu gostaria de desbloquear minha tela aqui, para não apagar. Sim. Amados, o Ed, ele veio aqui, falou comigo que enquanto eles estavam orando, veio ao coração de todos eles, juntos ali, uma carga de orar por alguns irmãos que vieram para aqui meio desanimados ou abatidos por alguma situação que aconteceu lá fora, antes de vir para cá, né? E acho que talvez nós deveríamos orar agora, nesse momento. Amém? Queridos, tem alguém que está com essa situação aqui hoje? Chegou aqui nesse encontro meio desanimado, meio abatido, com alguma... Fredão ali, fica de pé, querido, vamos orar. Mais alguém que veio aqui para cá, uma outra irmã lá, é a Cleide. Aqui, querida, fica de pé. Gostaria que nós orássemos ali também o Caio, né? Vamos ficar de pé, vamos todos e clamar a Deus. Senhor, Tu conheces, ó Deus, as necessidades, as fraquezas, o abatimento, Senhor, dos nossos corações.
ou mesmo que seja, Deus, uma situação de desânimo, ou falta de fé, nós agora, Deus, profetizamos um renovo do Espírito Santo, e que Deus venha sobre cada um de nós, cada irmão que está aqui hoje, ousadia, intrepidez, para entrar, Senhor, no Santo dos Santos. Tu possas, Deus, visitar-nos, ó Pai, com a Tua presença gloriosa e ministrar os nossos corações. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já está fazendo aqui hoje. Que o Senhor, Deus, continue, Senhor, a renovar os nossos corações. Deus, tanto aquilo que nós já recebemos do Senhor no passado, como aquilo, Deus, que nós vamos receber aqui hoje. Cremos, Deus, que o Senhor tem muito a acrescentar aos nossos corações aqui hoje. Renova pelo Teu poder, renova pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor, continuamos a pedir ao Senhor que venha se manifestar por meio dos dons do Espírito Santo aqui. A palavra do Senhor fala para não sermos negligentes com o dom que temos recebido, conforme Paulo admoesta Timóteo. Senhor, que nenhum de nós seja negligente. Também diz, Senhor, a Timóteo para reavivar o dom. Então ajuda-nos para que possamos nos pronunciarmos de maneira corajosa, definida, contra qualquer atitude de covardia, de preguiça, para não sermos, que pode impedir de sermos úteis nas Tuas mãos. Então, em nome de Jesus, clamamos a Ti, que venha se manifestar livremente entre nós. Peço isso pela minha própria vida, nessa manhã. Manifesta o dom do Espírito, improvisa, e também pela vida da Tua igreja, de todos que estamos aqui. Que haja uma riqueza sobrenatural entre nós aqui, Senhor, que dispensada do céu, e que ninguém obstrua essa bênção e essa graça. Nenhum de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ano passado, quando nós fizemos o retiro da Páscoa, eu me lembro que nós falamos muito disso e desafiamos os irmãos a deixarem o Espírito Santo agir, não é? Por meio dos dons. E eu gostaria de repetir isso, para que a gente cresça nessa experiência. Amém? Então abaixa a sua cabeça agora e fala com Deus sobre isso. Fala, Senhor, me usa. Manifesta sobre minha vida os dons espirituais. Pede ao Senhor. E dispõe a sua vida. Fala, Senhor, eu me disponho na Tua presença para ser útil através destas ferramentas sobrenaturais. Em nome de Jesus. Amém. Você já pensou que se você deixar-se usar pelo Senhor sem nenhuma preguiça, a gente vai potencializar bastante este retiro? Ou seja, o retiro não vai parar? A hora que você estiver ouvindo, você está debaixo da ação do Espírito Santo, e isso vai, vamos dizer, potencializar a revelação que vem sobre você. E a hora que você estiver com outros irmãos fora em comunhão, vai potencializar, porque o retiro continua e Deus continua te usando com discernimento de espírito, com palavra de sabedoria, profecia, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, tantos dons, não é? Então o Senhor quer nos dar essas riquezas. Vamos ser valentes? Vamos ousar? Vamos. Depois eu quero ouvir experiências, tá? Eu disse que pretendemos tomar a ceia do Senhor. E como queremos fazer isso, eu queria ler primeiro o texto que fala sobre a ceia, que os irmãos conhecem, que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Nós conhecemos esse texto, e eu estou lendo, porque está conectado com uma carga que Deus tem posto no nosso coração. Nós tiramos tempo para orar juntos, e bastante tempo, graças a Deus, neste final de semana. Os irmãos sabem que tivemos lá no sítio para um tempo de jejum e oração com os presbíteros, e alguns líderes que puderam estar também estiveram, e para mim foi muito rico aquele tempo. Quando a gente ora pela igreja, e eu penso que os pastores, os líderes, os presbíteros, a começar dos presbíteros, mas todos os que exercem liderança espiritual na igreja, e eu conto aí os pais dentro de casa, as mães dentro de casa, com seus filhos, eu conto aqueles que são discipuladores, que estão responsáveis, mesmo que seja por uma vida. Todos nós temos aquela responsabilidade de despenseiro que eu mencionei no domingo, que o pai de família lá fala: se soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, não é? Depois a Pedro, quando ele pergunta, indaga se Jesus estava falando com todos ou com eles, Jesus dá outra parábola falando sobre o mordomo, que deveria ser fiel e prudente para dar aos conservos o sustento a seu tempo. Então essa responsabilidade de mordomo, de despenseiro, eu penso que são aqueles que exercem alguma cobertura espiritual, alguma responsabilidade espiritual na igreja. Nós precisamos buscar de Deus discernimento do tempo, do modo, e para saber se aqueles que cuidamos estão com alguma enfermidade ou não. E como igreja nós precisamos desse discernimento. Às vezes existe uma enfermidade espiritual ou algum problema de uma pessoa só. Às vezes existe uma enfermidade da igreja como um todo. Eu citei para vocês no domingo as cartas que Jesus escreve às igrejas em Apocalipse, lembra-se? É uma carta diferente da outra, e as igrejas, elas tinham diagnósticos espirituais diferentes, tanto que uma estava bem e a outra nem tanto, uma estava muito mal, e a outra estava, às vezes, mais ou menos, tinha gente boa e gente ruim dentro da igreja. E tem aí a carta à igreja de Filadélfia, que era uma igreja aparentemente pequena, aparentemente fraca, pobre, mas era a melhor de todas, porque era mais dependente e que não teve nenhuma repreensão da parte de Deus. Havia igreja sadia, não é? E nossa oração nesse tempo foi essa: Senhor, como o Senhor está nos vendo como igreja? Como o Senhor está nos vendo? E você já viu quando você não está se sentindo bem, às vezes fisicamente, você vai no médico, não é? E o médico pergunta o quê? O que você está sentindo? Me diz, por que você está aqui?
Então você fala, eu estou com uma dor atravessada de um lado, eu estou com o meu joelho que não está bom, a minha cabeça dói, e você vai descrevendo o quê? Os sintomas. Os sintomas mostram que distúrbio no seu corpo, mostra doença no seu corpo, disfunção. E o médico vai entendendo, pelo que você está explicando para ele, descobrir o quê? Por meio do sintoma, descobrir o que é importante, descobrir a causa, descobrir a doença. Tem que ter um diagnóstico, porque se tem um diagnóstico, e esse diagnóstico for correto, vai se buscar cura, vai se buscar o quê? O remédio. O corpo de Cristo, eu penso que não é diferente, meus irmãos. Não é. E nós nos colocamos diante de Deus, falando, Senhor, nós percebemos sintomas. Nós temos visto sintomas. Quais sintomas? Nós vimos muitos, mas eu vou citar alguns sintomas que estão presentes aqui entre nós, que tem a ver com esta palavra de hoje, com o remédio de hoje. Amanhã a gente fala sobre outros sintomas que a gente percebeu e que tem outro remédio. E graças a Deus existe remédio na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus traz cura. Não fala isso que a palavra de Deus nos lava, que é lâmpada para os nossos pés? Nós, irmãos, sentimos por meio de situações claras e outras por impressões, que há pecados se tornando normais, pecados se tornando normais entre nós. O número de irmãos que estão confessando pecados de pornografia, por exemplo, começa a assustar. E não é somente pornografia, porque pornografia nunca vem sozinho. Tem outros pecados misturados com a pornografia que são decorrentes, como a infidelidade conjugal, como a masturbação entre os jovens, e às vezes não só entre os jovens, tá? E as confissões, elas às vezes não estão vindo com aquele peso de arrependimento. Vem às vezes um pecado muito grave e a confissão não vem acompanhado de vergonha, não vem acompanhado de convicção de pecado. É como se estivesse contando o pecado, ou como se estivesse falando, eu fiquei irritado ali com alguém, entendeu? A proporção do quebrantamento existe uma falha entre uma coisa e outra, isso é um sintoma. E aí, é a impressão que vem que há pecados graves que permanecem escondidos entre nós, e que não são postos na luz, pessoas que estão nas trevas. Isso, irmãos, impede a comunhão, impede a ação de Deus no coletivo. O seu pecado pode não afetar a minha vida, na minha relação com Deus, na minha comunhão com Deus, mas o seu pecado pode afetar gravemente a ação coletiva de Deus no meio do seu povo. Por isso eu penso, Deus quer usar essa manhã para purificar-nos, amém? Há uma sensação de pecados domesticados, onde você foi acostumando com coisas, e elas foram, até falei isso no encontro geral, é igual o tártaro no dente, que vai sedimentando, vai calcificando, e vai se juntando à sua vida, e de repente você já perdeu a noção do que é realmente uma vida pura, e pode ter uma consequência ainda mais grave. Neste momento da nossa caminhada, nós tememos que temos pessoas caminhando normalmente entre nós, com a vida totalmente desviada, já se desviaram, já não estão mais em Cristo, mas permanecem no meio do povo de Deus, por conta da inércia dos que os outros estão indo. Tolerâncias que comprometem o corpo de Cristo. Outro problema, problemas de relacionamento
entre irmãos não resolvidos. Sentimos que existem pessoas divididas com outras e que pararam de praticar os princípios de Deus. Resolveram fazer outra coisa com o problema, ao invés de resolvê-los à luz das Escrituras. De alguma forma, pode estar se cansando, né? Eu já usei essa figura, pega o martelo e bate o prego. Um dia, um ano, 10 anos, você usou martelo para bater um prego. Aí chega um dia e fala, enjoei do martelo. Agora eu vou usar o serrote para bater o prego. Não vai dar certo. Nós precisamos usar a ferramenta certa para o serviço certo. E nós não podemos admitir problemas resolvidos ou resolvidos superficialmente entre os irmãos e pensar que isso vai resultar, que isso vai ser bem sucedido. A igreja é afetada por problemas não resolvidos, o coletivo é, e Deus quer limpar-nos, amém? Outra coisa que é um sintoma que eu chamei de relativismo prático. Coisas que antes não eram toleradas, começam a ser toleradas na sua vida, e isso vai criando uma cultura negativa. Ao invés de nós gerarmos uma cultura de santificação, nós começamos a gerar uma cultura de desobediência, uma cultura de falta de zelo. E Deus quer recuperar isso hoje de manhã. São sintomas. Então, quando oramos pela igreja, percebemos esses sintomas. E eu penso que existe um remédio para estes sintomas todos. E o remédio é o que a palavra de Deus nos ensina, nos ordena sobre andar na luz. E queremos revisar isso agora de manhã, e eu quero te pedir. Não pensa que a palavra é para outro. Aplica a palavra na sua própria vida, na medida que for necessária. Não é assim? Então, ontem eu estava tentando abrir uma fechadura e a Viviane me deu um desengripante, certo? E porque fazia muito tempo que não se mexia naquela fechadura. Então, eu joguei o desengripante. E realmente ficou bem mais fácil de se lidar. Existem parafusos, fechaduras, que estão mais comprometidas que outras, concorda? Mas nós jogamos o mesmo desengripante em todas elas. Vai limpar. Se precisar limpar pouco, limpa o pouco que precisa. Se precisar limpar muito, limpa o muito que precisa. Mas que Deus nos limpe por completo, em nome de Jesus. Andar na luz, primeiro ponto, é um princípio de Deus. Andar na luz é um princípio de Deus. Está escrito em 1 João capítulo 1. Deus é o quê? Deus é luz. Deus é luz. E não há nele o quê? Treva nenhuma. Vamos repetir junto? Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Entende que isso é um princípio eterno de Deus? Deus definiu bem e mal como luz e trevas. Diz, continua o texto, se porém andar, vamos abrir aí em 1 João? Volta o versículo anterior, o 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Vamos adiante. Se dissermos, e a gente pode dizer, concorda? A gente pode dizer muita coisa. Podemos dizer cantando, podemos dizer falando. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, o que estamos fazendo? Mentimos. Você está mentindo. E não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E então, e daí, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um princípio de Deus? Não está relacionando uma coisa com outra? A primeira afirmação é: Deus é luz, e não é nele treva nenhuma. Aí quem anda com Ele, quem diz que anda com Ele, também tem que viver na luz. Efésios 5, versículo 8. Eu não sei se é o 8, pode ser que essa referência não está exata, mas é o que diz: não sejais cúmplices nas obras frutíferas das trevas. Vê se é o 13 e 14. É o 11? 11? É o 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o que? Reprovai-as. Reprova as trevas e não aprove. Isso na sua vida. A gente aplica isso muito quando você está vendo situações aí fora, mas hoje nós queremos aplicar esse texto na nossa vida, concorde? Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então é necessário, para ser reprovadas, serem manifestas. E Jesus também diz em João 3, 19 a 21, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Como nós podemos definir, então, qual a definição de andar na luz? Esses textos falam sobre confessar, sobre revelar o que está oculto, o que está escondido, o que está nas sombras, manifestar. Andar na luz, portanto, é tornar-se manifesto, conhecido, mostrar-se tal como é, sem capa, sem máscaras. Andar na luz é confessar os nossos pecados sem reservas, e para isso é necessário vencermos o orgulho, vencermos a preocupação com a nossa reputação. Concorda comigo? Irmãos, é assim. Todos que chegamos das trevas, chegamos com uma escravidão própria das trevas, própria do reino de Satanás. E sabe qual é a escravidão? A escravidão do palco. A escravidão do palco é aquela que você se apresenta. Os seres humanos, sem Deus, saem todos os dias de casa para apresentar um teatro daquilo que eles não são. Um dia eu fui visitar, há muitos anos atrás, eu fui na cidade de Curitiba e visitei o Teatro Guaíra. Na época era o maior teatro da América Latina, um espaço muito bonito, de fato, e enorme. E tinha um palco muito grande, que impressionava. Eu não fui lá para ver espetáculo, eu fui lá para conhecer o teatro. Já era um programa, vamos dizer, de turismo da cidade. E tinha alguém mostrando o teatro, explicando, viu aquele auditório bonito, com aquelas cadeiras com almofadas vermelhas, tinha camarim, uma coisa assim que impressionava. E o palco era muito moderno já para aquela época, porque era um palco que se movia, ele se levantava, baixava, porque tinha motores embaixo, elétricos, que faziam aquele movimento. Era uma coisa muito interessante. E eu fiquei impressionado com o palco e com o auditório. Só que depois a gente foi
para os bastidores, ele levou por trás do palco. Já não era mais tão bonito assim. Eles já não se preocupavam com a pintura daquele lugar. Tinha lugar onde eles tinham feito alguma obra ali de alvenaria e tinha ficado pedaço de entulho, entulho jogado pelo canto. Havia teias de aranha. Se essa parte ninguém vê, então ninguém se importa. E Deus falou comigo naquele dia: a sua vida não pode ser assim. Você não pode ter palco e bastidor. E aquilo que você faz no seu banheiro, você tem que pensar que pode ser colocado na luz, sempre. E eu falei: Deus, eu quero me comprometer com a luz. Eu não quero ter palco e bastidores. Existe um psicólogo cristão chamado James Dobson, que num livro que ele escreveu, não sei se que tem o título Esconde, Esconde, um livro antigo, ele disse assim: no mundo, as pessoas nunca são o que elas são. No mundo, as pessoas são aquilo que elas pensam que os outros pensam que elas são. Não sei se você entendeu bem, mas o que ele quis dizer é o seguinte: aquilo que eu penso que é a minha imagem perante você, eu vou procurar sustentá-la. Se você pensa que eu sou uma pessoa inteligente, então eu tenho que manter aquela imagem. Aconteceu um episódio comigo quando eu era adolescente, na escola. Nós estávamos estudando matemática, era equação de segundo grau. E aquelas equações, umas eram mais fáceis, outras mais difíceis. E ninguém conseguiu fazer uma equação difícil. Eu consegui de fazer aquela equação. Aquilo por um momento me deu uma reputação de ser muito inteligente perante todos os colegas. E você não sabe o mal que aquilo me fez. Sabe por quê? Porque eu acho que eu fiz a equação não é porque eu era muito inteligente. Foi sorte, talvez. Foi. Só que aquilo colocou um peso em cima de mim que eu tinha que manter a imagem de inteligente. E a partir daquele dia eu comecei a ficar com medo de fazer pergunta para a professora. Por quê? Porque se eu fizesse uma pergunta burra, todo mundo ia matar a charada, falar que aquilo foi um acidente. Entendeu? Aí eu tinha que manter aquela imagem, e isso é muito pesado. Só o reino de Deus nos liberta disso, gente. O reino de Deus é um lugar de pessoas autênticas, de pessoas que vivem na luz, de pessoas que não apenas não querem manter uma imagem falsa, mas trabalham para impedir que qualquer imagem falsa seja levantada. O reino de Deus é libertador, porque o reino de Deus é luz. Amém? Então, andar na luz é manifestar, vamos dizer, viver, é você tornar-se conhecido. E nós vamos falar lá na frente um pouco mais, que não é só revelar pecados. O reino de Deus é uma ilha de autenticidade, de pessoas autênticas, que vivem sem máscara. Nós não vamos ter palco e bastidor, amém? Vamos destruir o teatro completo, vamos destruir o auditório, vamos destruir o palco, vamos destruir tudo, vamos deixar o sol entrar, vamos viver na luz. Por isso, irmãos, é imperativo andar na luz. Podemos dizer, é imperativo andar na luz? É. Por que nós devemos andar na luz? Primeiro, para ter saúde espiritual. Quem não anda na luz não tem saúde. E às vezes eu vejo isso acontecendo. É claro que não existe uma única resposta para todos os problemas espirituais, tanto que nós vamos prosseguir esse retiro tentando trazer remédio para outros sintomas. Mas muitas vezes,
quando uma pessoa está num estado febril, você já viu aquela pessoa que fica com febre e não se descobre o que ela tem? Ela não morre, não é? Mas fica com febre, sempre está com alguma infecção, e toma um remédio, e toma outro remédio, não morreu, mas está sempre doente. Esse estado febril espiritual, que eu estou fazendo esta comparação, muitas vezes pode estar relacionado com coisas escondidas. Não, pode deixar os dois. Pode. Obrigado, servo. Não há saúde espiritual sem andar na luz. Por quê? Porque quem tem coisa escondida na vida e tenta andar no meio do povo de Deus, ele está andando dividido. Ele está tentando andar com trevas e com luz. O diabo é quem criou o lugar cinza. Não. Para Deus, ou é luz ou é trevas, ou é preto ou é branco. Entendeu? Ninguém está com mimimi de falar de preto não, né? Deus me livre. Porque agora não pode mais nem usar a cor preta como figura, porque já como é que fala? É racismo? Não. Nós estamos livres do mimimi. Deus nos livre dessa palhaçada. Não podemos admitir o cinza. Certo? O reino cinza, vamos dizer, admitir o cinza na sua vida, muitas vezes é admitir coisas escondidas, pecados domesticados, por exemplo, e você vai viver febril, sua vida espiritual vai estar febril. Então, primeiro, para a gente ter saúde espiritual, e para ter saúde espiritual, nós demos uma outra coisa importante, para ficarmos livres da culpa, é necessário andar na luz. Tem gente que vive sob culpa, e culpa é um fardo terrível, que se paga para andar, para caminhar. Tem um versículo em Provérbios, capítulo 21, 8, que diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Tortuoso, o que é um caminho tortuoso? Caminho difícil. O tortuoso pode ser cheio de buraco, não pavimentado. Tem gente que tem uma vida sofrida. Como eu disse, não é uma única causa, mas pode sim a causa ser a culpa de situações não resolvidas. E andar na luz é a forma de tratar da culpa e de ser curado. A forma de ficar livre da opressão e da condenação do diabo. O diabo faz terrorismo com quem tem coisa escondida e não resolvida. Ele vive fazendo ameaça. E como eu falei há pouco, nós precisamos, vamos dizer, enfrentar as trevas, e enfrentar as trevas é enfrentar o diabo com energia, gente. Nós precisamos dar um basta. Muitas pessoas ficam reféns do inimigo. Por quê? Porque a voz do maligno, das trevas, fica continuamente colocando esse terrorismo na vida dele, dizendo: você não vai ser aceito, as pessoas vão saber quem você é, e você foi construindo talvez uma imagem durante muito tempo, e você não tem coragem de fazer aquilo desabar, e aí você continua escravo, e o peso só vai aumentando. Não, irmãos, o diabo não pode te oprimir para você viver uma farsa. Nós precisamos ter coragem e de que as pessoas saibam quem nós somos. E se tem coisa escondida, vamos confessar. O que eu vou perder?
O que está em risco? Está em risco a minha reputação. Isso mesmo. A nossa reputação está em risco. E nós precisamos lidar da forma de Deus com essa questão da reputação, tá bom? E a forma de lidarmos é sermos enérgicos, porque reputação é prima ou irmã gêmea do orgulho. Nós precisamos lidar com orgulho da maneira correta, e lidar com orgulho é pisando no pescoço dele, viu? Nós precisamos ter coragem. Se o mundo inteiro saber que eu fui dos meus pecados, isso não pode doer mais. Não pode. Tem que ser uma libertação para nós. Que alívio, que alívio. Eu me lembrei aqui de um fato, caso lá de Davi. A palavra de Deus diz assim: achei em Davi o homem segundo o meu coração. Deus falando sobre Davi. Mas isso não impediu de Deus expor o pecado de Davi e deixar escrito. Até nós mesmos sabemos disso. Isso é impressionante, né? Davi pecou, fez um negócio escondido, mas Deus expôs isso diante de todos. E Deus é tão especial nessa questão de luz, que deixou coisas escritas como essa, né, de Davi, e há outras. Você já leu a genealogia de Jesus em Mateus, né, certamente. Você percebe quais mulheres são citadas na genealogia de Jesus Cristo? Nenhuma outra mulher é citada, mas é citada Raabe, a meretriz, que foi uma ascendente de Jesus. É mencionado Tamar, lá com Judá, que teve uma relação incestuosa com o sogro, do qual vieram os descendentes de Judá. E é mencionado Batseba, a mulher que adulterou com Davi. Sabe o que isso mostra? Que pecados que vêm à luz com arrependimento são perdoados. Amém? Deus nos recebe quando andamos na luz com arrependimento. Tanto que Deus puniu Davi, não deixou barato o pecado dele, porque ele envergonhou o nome do Senhor, e o filho que nasceu morreu, como castigo de Deus, está claro isso. Só que depois de Davi, daquele filho, Davi teve outro filho com Batseba, que foi Salomão, e falar: este o Senhor amou. Deus perdoa, irmãos, amém? Deus nos perdoa. Por isso a gente não pode ter medo de andar na luz. Esse exemplo de Davi é muito interessante, porque mostra a necessidade de andar na luz. Eu falei, nós precisamos andar na luz, confessar os nossos pecados, para sermos curados, tanto que a Bíblia fala sobre isso. Orai uns pelos outros e confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Tiago capítulo 5, é necessário confissão. Por que é necessário confissão para ter cura? Porque Deus assim o estabeleceu. Há um mistério nisso, que talvez eu não saiba explicar e nem você, mas é assim que Deus estabeleceu. E é interessante como Deus providencia, às vezes, meio nas Escrituras, para arrancar a confissão. O caso de Davi foi assim. Davi adulterou, ficou nas trevas, e Deus levanta Natã para ir confrontar esse homem, era um profeta, e chega para ele e fala: Davi, eu queria te contar um caso. Conta. É um caso de ovelha. Eu amo história de ovelha. Davi foi pastor, né? Devia gostar demais de caso de ovelha.
Conta então, como é que é a sua história de ovelha? Eu tenho ótimas histórias também. Talvez Davi estava ali falando cego como estava. Falou, a história não é muito boa não. É o seguinte, um cara era rico, tinha um monte de ovelha. O outro tinha uma ovelhinha só, que era igual uma filhinha dele, punha nas mãos, os filhinhos pegavam no colo. Chegou um visitante para o rico, e ele, em vez de pegar uma das muitas ovelhas dele, para matar e fazer um jantar, foi lá e arrebatou a ovelhinha única desse pessoal, e matou e deu para o cara, você imagina. Mas Davi ficou furioso, falou, o quê? Esse homem precisa ser morto, e pela ovelha dá 5 ovelhas. Aí Natan falou, mas você é o cara. Aí ele desabou. O cara anterior ele falou, mata. Para ele, quando ele viu que era ele cai de joelho e se arrepende. O que Deus queria, por meio da historinha? Arrancar uma confissão. Quando Pedro chega para Ananias e pergunta para ele, escuta aqui, Ananias, você vendeu mesmo por 100 mil reais aquele terreno? Deus sabia por quanto o cara tinha vendido, e o Espírito Santo certamente já tinha revelado para Pedro, mas o que ele queria? Confessa, abre a sua boca, confessa o teu pecado. A confissão traz cura para a nossa culpa. Irmãos, quando nós confessamos de coração, nós pisamos no orgulho e nos sentimos finalmente aceitos por Deus e pela igreja. É necessário, para a nossa saúde espiritual, é necessário. Deus introduziu o princípio de cura para o coração culpado, a confissão, o andar na luz. Porque o sentimento de culpa, ele esmaga a consciência e transtorna o caminho do homem, conforme o texto que a gente leu em Provérbios. É necessário nós andarmos na luz, é imperativo andarmos na luz, então, para restaurar nossa consciência, um outro ponto, para restaurar nossa consciência e mantê-la sadia. Deus criou o homem com faculdades espirituais, e uma delas é a consciência. A Bíblia fala sobre isso. Deus deu ao homem algo dentro dele que tem este nome, consciência. Consciência é uma luzinha, que é para acender no tom amarelo ou vermelho, quando tem alguma coisa errada, quando você tem que evitar o mal. A consciência é a luz do temor do Senhor no coração do homem. É pelo temor do Senhor que os homens evitam o mal, está escrito em Provérbios, não é? Quem não tem o temor do Senhor é um sinal, quem não tem uma consciência que o acusa ou o defende, conforme Paulo fala em Romanos, é sinal que perdeu o temor do Senhor. É por onde Deus planejou orientar o ser humano. Existe um texto em, acho que é Tito, no capítulo 1, não vou lembrar o versículo, porque eu não anotei esse versículo. Diz, todas as coisas são puras para os puros, contudo para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A palavra corrompidas ali, original é sujo, coberta de sujeira. A consciência nossa, ela pode ficar suja e não se vê mais o brilho. Você já viu, por exemplo, um carro quando ele está numa estrada de chão com muita lama, e a lama começa a espalhar sobre o carro inteiro, e espalha e às vezes cola no farol. O farol já não responde mais, a luz do farol você não consegue ver muito mais, por quê?
Porque suja tanto a lente que já não consegue mais ver o caminho. Não é assim? Então, esse farol precisa ser lavado, já deve ter acontecido com alguns de vocês, para num posto, depois de sair de uma estrada de chão, de lama, e o cara lava os para-brisas para você e também os faróis, e aí recupera a capacidade de iluminar o seu caminho. A nossa consciência, lá no mundo, ela foi suja, foi pisada, andamos tanto na lama, que cobriu de sujeira, cobriu de lama. Essa lama precisa ser tirada, e nós daqui a pouco vamos falar que no processo da regeneração, quero ilustrar isso daqui a pouco, nós somos perdoados pelo sangue de Cristo, e a nossa consciência é restaurada pela confissão, entende? Temos um coração novo, sim, Cristo vem habitar em nós, mas Deus quer restaurar a capacidade de sermos guiados. O Espírito Santo quer de novo, habitando em nós, atuar por meio da nossa consciência, para o quê? Para que sejamos facilmente guiados, e é recuperado o quê? A consciência limpa. Então, quando uma pessoa chega no reino de Deus, confessa os seus pecados a Deus e ao corpo, ela tem a sua consciência de novo, tirou a sujeira, e agora está nova, pode de novo atuar, pode de novo, por meio desta restauração, ser guiada por Deus. E o temor de Deus, que é a motivação mais nobre da santificação, retorna na vida daquela pessoa. 2 Coríntios 7:1 fala: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A motivação da santidade genuína é o temor de Deus, certo? Alguns podem se manter santos porque querem manter o seu bom exemplo. Às vezes é discipulador, às vezes é um líder, fala, eu tenho que manter meu exemplo. Então, a motivação pode ser o quê? Não escandalizar os outros, certo? Isso, às vezes, é frágil de certa forma, porque poderá ser que essa pessoa esteja em algum momento da sua vida, em outro lugar, que ele não precisa ser exemplo, e ele então agora já não encontra mais tanto motivo de manter o padrão, entende? Agora, quem tem o temor de Deus, ele é santo em qualquer lugar, amém? Ele tem consciência de uma presença a ser honrada, a ser respeitada. Eu vivo na presença de Deus, eu vivo nessa presença, e a ela eu não quero decepcionar. Isso é a coisa mais nobre da santificação. Por quê? Porque isso faz você ser santo sozinho. Lá no meio do deserto, você permanecerá santo. Lá no meio das piores tentações, você vai permanecer santo. Por quê? Porque essa presença não me deixa, amém? Nós nos controlamos perante as pessoas as quais nós respeitamos, não é assim? Quantos de vocês têm um pai que você respeita muito, e você não tem coragem de falar de determinada forma? Há filhos ímpios, que se controlam para não falar palavrão perto do pai, porque respeita aquela presença. Nós vivemos na presença do nosso Pai, e não vamos fazer, por causa desse respeito, não vamos constrangê-lo em nada, amém? Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, e é a nossa consciência, a casa do temor do Senhor. E quem não mantém a sua consciência pode perder a sua fé, como diz em 1 Timóteo 1, versículo 5,
O intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Este texto é importante, que fala que o amor, ele precisa de coração puro, de uma consciência pura e de uma fé sem hipocrisia. Mas o que diz o versículo 19? Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu com a fé deles? Vieram a naufragar na fé. Naufrágio na fé. Os que insistem numa má consciência ou escondendo-se, agindo contra a própria consciência, mantendo-se em oculto, tornam-se hipócritas. Não fala no 5, fé sem hipocrisia? A má consciência produz hipocrisia, porque você vai manter uma imagem do que você não é. E quem mantém uma imagem do que não é hipócrita. Está vivendo uma vida dupla. Deus vai nos curar, em nome de Jesus, todos nós, para que sejamos uma só coisa. Como praticar esse princípio? Primeiro, é necessário discernir o corpo para praticar esse princípio. É preciso entender o que diz em 1 Coríntios 12, versículo 13, que fomos batizados em um corpo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Irmãos, nós nos tornamos uma só coisa, amém? Somos o corpo de Cristo. Vimos, texto que lemos sobre a ceia, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo é entender isso aqui, tá? É entender que depois que eu estou em Cristo, eu não apenas me batizei em Cristo, eu me batizei no corpo de Cristo. E o que diz respeito à minha vida agora afeta a vida de vocês. No capítulo 12, quando Paulo vai, todo o capítulo 12, né? A partir do versículo 13, aí você vai lendo a descrição do apóstolo Paulo, a descrição não, a figura de corpo humano é muito forte, dizendo que somos membros uns dos outros, e ele faz comparações interessantes, falando que da cooperação mútua, que ninguém pode se omitir como membro do corpo, e ele chega a dizer, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, todos nele se regozijam. Ou seja, a minha vida, como membro do corpo, afeta a vida do corpo. Por quê? Porque quando o meu dedo dói, não é o meu dedo que dói, é meu corpo que dói. Se eu quebro meu pé, não é meu pé que padece, o corpo padece por causa do pé e já não anda mais. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Você foi batizado no corpo, você faz parte do corpo, a sua vida afeta sim a vida do corpo, tanto para trazer alegria, tanto como para trazer tristeza. E, então, o meu pecado afeta a vida do corpo. Isso é um princípio, tá? Textos bíblicos importantes mostram isso. A história de Acã no Velho Testamento mostra isso. Um homem que andou nas trevas, que pegou o que era indevido, levou para a tenda e ele contaminou o arraial. E o texto, depois de repreensão àquele homem, ficou na história de Israel. E frases que são ditas depois pois aquele homem não morreu sozinho no seu pecado. Por quê? Porque o que ele fez afetou a bênção de Deus e a ação de Deus em todo
em toda a congregação. Então é necessário discernir o corpo. Quero ler de novo o de 1 João, capítulo 1, acho que versículos 5 e 6. Se porém andarmos à luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acho que ninguém mais tem dúvida da necessidade de confessar os seus pecados. Isso já está entendido? Ou reentendido? Não sei nem se existe essa palavra, reentendido. O processo agora de andar na luz, na porta e no caminho. Na porta eu quero me referir quando nós chegamos no reino de Deus. Quando nós chegamos no reino de Deus, com aquela consciência cheia de lama, conforme eu falei, a nossa vida precisa ser colocada na luz. E eu temo que este processo esteja sendo negligenciado nas últimas décadas no nosso contexto de igreja. Qual o processo? De quando chegamos, nos convertemos e nos batizamos, nós precisamos expor exatamente o que somos a igreja. Obviamente que não é chegar diante da congregação e confessar todos os seus pecados, não é isso, mas é necessário, com aquela pessoa que vai cuidar de você, que vai ser seu discipulador, você abrir a sua vida e dizer, olha, minha vida tem sido assim, ou alguém de confiança, alguém que pregou o evangelho para você, e eu estou citando isso aqui, sabe por quê? Porque se isso não foi feito, é importante, se você não fez isso, é importante você dar passo atrás e fazer, tá bom? Abre a sua vida. Vou usar uma figura aqui que eu já usei algumas vezes, talvez você já me ouviu falando sobre para ilustrar esta chegada nossa no reino de Deus e o processo de andar na luz. Imagine que você tivesse lá na casa onde você morasse numa casa lá no fundo, um terreno grande, um tempo ali você tinha um galinheiro, você fez uma obra ali, fez uma coisa arrumadinha, né? Fez um telhado, umas paredes e criava galinha ali, só que não deu certo. Ficou ali 1 ano, 2 anos, né? E depois aquilo foi abandonado. Aí você um dia olha para aquele galinheiro que está lá abandonado e você pensa, quer saber, isso aqui pode ser transformado num espaço de oração. Vou fazer um cantinho aqui para eu vir orar aqui, para eu meditar na palavra, fazer disso aqui um escritório. Então você quer transformar aquele galinheiro abandonado num escritório. A pergunta é, você pode simplesmente chegar lá, levar uma cadeira e sentar naquele lugar? Não, aquele lugar está cheio de esterco de galinha, está fedendo, cheira mal, não dá para você usar. Então você tem que limpar, você tem que começar a fazer uma limpeza. E essa limpeza não é com espanador, né? Não é com uma vassourinha de pelo. Você vai ter que vir de enxada, você vai ter que vir com coragem para arrancar o que está grudado nas paredes, no chão, e você vai tirando esterco, e na medida que você vai puxando, você descobre que tem mais sujeira ainda por baixo, aí você passa a enxada no outro canto, você percebe que tem pedaço de frango que morreu ali, e sobe um cheiro horroroso naquele lugar, e você vai enchendo o carrinho de mão, e jogando lá na caçamba, aquilo fede até os vizinhos, né, cheira mal para tudo quanto é lado, aí você percebe, gente, isso estava mais sujo do que eu imaginava. Depois que você tira com a pá, com a enxada, a sujeira maior,
Aí agora você pode vir com uma outra vassoura, com produto de limpeza pesado, e começa a jogar e lavar com, tem aqueles jatos de água, VAP que chama, não sei, né? Como é que é? Aquela máquina de pressão, e você joga sabão e vai tirando mais sujeira. Demora. Mas você tem que fazer uma coisa bem feita, se você quer utilizar aquele lugar para aquele fim que você propôs, não é assim? Aí depois que você tirou toda a sujeira das paredes, do piso, agora você pode vir com uma pintura, você vai pintar. Você não podia pintar, jogar tinta em cima do esterco, você tinha que tirar aquela sujeira toda, e você limpa, você conserta o telhado, você faz do lugar um lugar limpo. É assim quando nós chegamos no reino de Deus. Isso todos nós temos que fazer, irmãos. Todos temos que fazer. Você chegou no reino de Deus, você fez isso? A gente usava uma expressão, você cavou as valas que precisava. Porque senão, volta atrás, dá passo atrás e faz. Amém? Porque pode ter etapa queimada na sua vida que não foi bem feita. Expor a sua vida, os seus pecados. Eu ouvi essa palavra, nem esse título tinha, mas eu ouvi esse conteúdo quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e eu aprendi o correto, que não era só tirar a sujeira, mas que você precisava confessar a sua vida e restituir coisas. Você precisava consertar com pessoas que você ofendeu no passado. Eu temo que isso ficou na história da igreja e que muitos de nós nunca fizemos isso. Mas eu digo de novo, vamos dar passo atrás e vamos consertar o que for necessário do nosso passado. Amém, irmãos? Vamos consertar. Eu me lembro que quando eu ouvi essa palavra com 17 anos, eu tinha coisas para resolver. Graças a Deus não tinha uma lista interminável, mas tinha uma lista de coisas que eu precisava procurar pessoas. Eu lembro de uma namoradinha que eu tive lá na escola, que tinha tido uma experiência de impureza com ela, nem de longe é o que se acontece hoje, né? Mas precisava ser resolvido. E até quem deu essa palavra falou, cuidado, se tiver um problema moral para ser resolvido, não vá sozinho e não vá pessoalmente, porque senão você corre o risco de cair de novo. Eu ouvi isso, peguei o telefone depois, telefonei para aquela menina e falei, você me perdoa, eu pequei contra você. Meus irmãos de sangue, eu tinha várias coisas para consertar com cada um deles, eu fui com cada um deles e retratei um por um que eu tinha que retratar. Tudo que Deus me trouxe, eu teve uma situação que eu não consegui até hoje achar a pessoa, mas está no cabide. Senhor, se eu tiver oportunidade, eu quero retratar, mas não deixei de expor para quem estava cuidando de mim, para irmãos. Na época nem tinha muita clareza de discipulado, mas abri para alguém e falar, tem esta situação, que eu não encontrei e nem sei como encontrar a pessoa, mas está na luz perante a igreja. Amém? Eu sou este cara aí. Essa foi a minha vida. Se você nunca fez isso, é tempo de fazer. Amém? De você fazer a sua lista, coisa roubada, que você deu prejuízo, voltar e pagar as contas. Pagar coisa que você deu prejuízo a alguém, vai lá e retoma. A única coisa que eu tinha pego de alguém, e eu não consegui retratar, que eu me lembro na minha vida, graças a Deus foi isso, não foi muito, mas lamentavelmente não consegui. Eu era menino, estava lá, tinha um senhor de idade que vendia doce, perto da escola, e cheio de menino em volta, custava tipo assim, R$1, R$2, alguma coisa assim, e eu tinha achado uma nota rasgada no meio, e eu embolei a nota, peguei o doce e pus na mão dele e vazei, né? Mas eu não consegui achar este homem,
E a Bíblia fala, inclusive, foi uma orientação que eu recebi, se você não consegue restituir o prejuízo a alguém, você pega esse dinheiro e entrega na casa de Deus, como oferta. E eu fiz. Bom, não me lembro, era tão pouco, eu não me lembro se fiz isso, mas é uma orientação, não é? Que temos que ter, para termos uma boa consciência e restituirmos. Então, pessoas que você ofendeu, coisas que você roubou, tem que ser resolvido sim. Isso é fruto de arrependimento, meus irmãos. Zaqueu fez isso, quando Jesus entrou na casa dele. Jesus entrou, esse homem foi tomado de arrependimento, e sem Jesus falar nada, ele falou: Senhor, eu resolvo dar metade do que tenho aos pobres, e se alguém defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Jesus falou: não precisa. Não, Jesus falou: hoje chegou salvação nessa casa. Amém? Tem que haver disposição, é um fruto de arrependimento. Então, se você não fez, faça a sua lista de coisas não resolvidas, com parentes, com pessoas que se ofendeu, enfim, contra quem você pecou. Vai. E outra coisa, algumas coisas não faça sozinho, pede ajuda à igreja para estar junto com você para resolver, porque precisa de sabedoria muitas vezes. Vamos ficar de pé só um pouquinho? Eu tenho boa consciência também, tá vendo? Pronto, deu uma espreguiçada aí? Nós estávamos ali fazendo uma reunião, se íamos dar um intervalo ou não, mas não dá para dar não, porque senão interrompe aqui. Vamos aguentar firme o calor? Vocês estão com calor aí? Eu também, viu? Senta aí de novo, por favor. Silêncio. Por isso, meus queridos, vamos tratar direito com as situações. Às vezes, você pode ser tentado a lidar superficialmente, transferindo a culpa, pensando assim: aconteceu, mas não é culpa minha, igual Eva e Adão fizeram lá, né, a serpente que foi a culpada, ou justificando, dá explicação demais. Não, confessa seu pecado, assumindo a sua culpa, porque senão parece que o pecado é quase inevitável. Racionalização, alguns tentam racionalizar, alguns tentam atacar o pecado com remédios. Tem gente que vive assim, tem depressão, que é problema espiritual não resolvido, viu? Existe depressão clínica, sim, por gatilhos da vida, mas existe depressão por causa de culpa, por pecados não confessados, e pode tomar todo o remédio do mundo. Tem gente que afundou em remédio, se nega a confessar os seus pecados, às vezes por causa de ressentimento, pecado às vezes de não querer perdoar alguém, fica debaixo escravo daquele pecado, e a depressão vem. Geralmente, a experiência que eu tenho com depressão é assim: uma pessoa que tem uma depressão clínica, que é ou por outras razões, às vezes pelo estresse da vida, alguma coisa que aconteceu, tem um gatilho, essa pessoa toma medicação e tem resposta. O remédio ajuda. E remédio nunca vai resolver nem nesses casos, ajuda. É uma escora que não deixa cair. Uma árvore que está numa encosta, que desbarrancou, começa a cair.
Então, você põe uma escora para ela não cair. Mas, vamos pôr terra de volta, para a raiz se fortalecer, e pode tirar a escora daqui uns dias. O remédio como a escora pode ajudar. Mas, e aí a gente vê resposta. Mas tem pessoas que tomam remédio e não tem resposta. Eu suspeito muitas vezes que é problema espiritual não resolvido, especialmente nessa questão de pecado escondido que pode acontecer. Então, não estou dizendo, presta atenção, tá? Não estou dizendo que toda depressão tem essa causa, tá? Por favor. Mas estou dizendo que tem depressão que tem essa causa. Especialmente aquelas que a pessoa envereda para o lado da medicação e não tem resposta. Tem um texto de Salmo 32, versículo 3, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, abre aí que eu não quero errar o versículo. 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha o que está escrito aí. Alguém que não confessou, adoeceu gravemente. Então essa é a atitude de andar na luz na chegada, onde você tem que ser sério e pôr a sua vida e resolver na chegada. Só que limpou o galinheiro, transformou num escritório, está tudo limpinho. O que você agora tem que fazer a partir daqui? Você nunca mais vai precisar limpar aquele lugar? Você vai ter que limpar toda semana, não é assim? Não vai precisar tirar mais esterco de galinha, a não ser que você deixe as galinhas invadirem ali. Mas, você tem que tirar o pó, não tem? Tem que tirar o lixinho que caiu pelo chão, tem que ter uma manutenção de limpeza, e a nossa vida tem que ter essa manutenção, tem um andar na luz na porta, e tem um andar na luz no caminho, e andar na luz no caminho, é você preservar sua vida na luz diariamente, não deixar nada acumular. Aconteceu alguma coisa? Fale. Está enfrentando tentação? Confesse, abra. Sabe por quê? Porque quem confessa tentação, geralmente não vai precisar confessar pecado. Entendeu? É melhor confessarmos nossas tentações. Tá assim, tá difícil. O rapaz, fale com o seu discipulador, com alguém de confiança. Tá uma luta essa semana, estou sendo muito tentado em masturbação, estou sendo muito tentado em olhar com pensamento impuro. Confessa, ora comigo aqui. Eu vivo isso na minha vida, meus irmãos. Não é porque eu tenho 45 anos do Senhor que não tenho tentação, mas eu procuro ter o mesmo zelo dos meus 18 anos, de preservar a minha vida na luz, de pedir ajuda na hora certa, entendeu? Então confessa, abre, não deixa pó acumular na sua vida. Outra coisa, seja autêntico, porque andar na luz, como falamos, não é confessar pecado apenas, é ser quem você é não deixar nenhuma imagem falsa, nenhuma máscara ser colocada. Pelo contrário, você rasgar isso na medida que for aparecendo. Se você percebeu que alguém teve uma impressão exagerada de você, vai lá e fala a real, entendeu? Está com um grupo de irmãos, alguém te elogia perto dos outros, fala, fulano é uma bênção, o Marquinhos é uma bênção, é um exemplo para a minha vida, esse homem é um homem de oração, e eu começo a falar muita coisa testemunhando do Marquinhos. Se passou da conta, é bom o Marquinhos falar, irmãos, dá licença aqui, eu quero dizer que ele exagerou, não é isso tudo de jeito nenhum, eu não sou esse homem aí, quero dizer para os irmãos, essa semana nem orei direito, para vocês terem uma ideia. Ou o que ele está fazendo? Destruindo uma imagem falsa. Nós precisamos viver a autenticidade, isso é vida na luz, isso dá alívio, amém, irmãos? Nós sermos quem nós somos. E aqui eu queria agora falar algo, que a limpeza diária
faz esse trabalho de manutenção e impede o pior. Presta atenção no que eu vou dizer agora, porque talvez é a coisa mais importante que eu queria dizer para nós como igreja no dia de hoje, nesta realidade. É preciso manter a simplicidade. Alguns começam a administrar os pecados ao invés de confessá-los. E aí, você não faz isso uma vez. Você já percebeu que não caiu um raio na sua cabeça por causa disso? Você anda mais uma semana assim, e ainda não caiu raio nenhum na sua cabeça. E você vem à ceia do Senhor e ousa tomar, e você não morre. E você pode pensar, deu certo. Eu posso sim viver no meio do corpo de Cristo e ter uma vida nas trevas, e ter coisa não confessada. Deu certo, eu me safei. Você tem que levar muito a sério o que diz a palavra de Deus no que tange ao Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês foram selados. Não apagueis o Espírito. O raio não veio naquela hora, mas virá. E ele tem sinais. Os sinais do naufrágio na fé, conforme o texto que nós lemos, é o esfriamento, é a indiferença, é a perda total do fervor, é a religião instalada, onde você perdeu a essência e manteve só a forma. Por isso eu digo, Deus nos livre do muitos, mas alguns podem estar perdidos já. Por quê? Porque para a consciência corrompida, conforme Tito, tem jeito. Para a consciência cauterizada, não tem jeito. Nós precisamos temer a Deus, porque isso pode comprometer o destino eterno de quem estava caminhando bem. É isso que eu queria que caísse no nosso coração. Entendeu? Consciência corrompida é a consciência do ímpio quando se converte. Consciência cauterizada, que é o texto que está escrito no livro de Timóteo, que eles têm a consciência cauterizada, é igual o texto ali está dizendo, igual aquele ferro quente que tira o chifre do boi, né? Quem já viu isso, né? O boi, para não deixar o chifre crescer, para não se ferirem mutuamente, quando ele é recém-nascido, eles queimam o lugar do chifre, cauteriza e não nasce mais. Não vai dar mais resposta, por uma razão muito simples. Eu disse que a consciência é o lugar do Espírito Santo dirigir, é o lugar do temor de Deus. Quem entristece o Espírito Santo e insiste em contender interiormente com o Espírito Santo, ele pode extinguir-se dentro. E não haverá lugar de arrependimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo desistiu. Por isso eu vou morrer de medo de manter a minha vida nas trevas. E eu espero que você morra de medo também. Porque se caísse um raio na minha cabeça, talvez eu podia sobreviver e dar um salto. Mas não cai raio nenhum. É lento. E o esfriamento virá de maneira irreversível. Então vamos temer a Deus e vamos pôr nossa vida na luz. Amém? Conclusão: só há perdão para pecado confessado. O sangue de Jesus purifica o que está na luz, se confessarmos.
podemos confessar a Deus, sim. Fala, não confessamos a Deus. Nós precisamos confessar a Deus e a igreja. Ok? Temamos ter algo escondido, mas não temamos colocar na luz. Vamos aplicar isso na nossa vida? A ceia do Senhor está pronta? Enquanto os irmãos trazem a ceia, eu gostaria que essa ceia fosse altamente significativa para nós, amém? Por causa dessa palavra. Abaixa os seus olhos e deixa esse desengripante ser soprado na sua vida agora. Como eu disse, cada um de nós tem a sua experiência e a sua situação. Primeiro, se você nunca passou por esse processo de limpar o galinheiro, ou seja, chegada no reino de Deus e limpar a sua vida pela confissão, então você vai fazer isso ainda hoje, amém? Vai fazer. Vai procurar seu discipulador ou alguém da maior confiança e confesse. Cuidado, porque alguns andam na luz de maneira conveniente. Tem aqueles que fazem um rodízio para confessar os seus pecados. Ele tem 15, ele confessa para esse hoje, tal. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas saibam a residência. Isso é jogada, ninguém engana Deus, certo? Você tem que confessar para a pessoa que pode tratar, pode ajudar. Ok? Então não vamos tentar burlar um princípio. Vamos viver de maneira certa. O remédio tem que ser tomado na dosagem correta, senão não cura. Então, se você nunca fez, faça. Faça a sua lista, se você nunca fez. Se tem situações lá do passado que nunca foi tratado, você vai voltar, com a ajuda aí do seu discipulador, para retratar situações. Se você fez isso lá no passado, mas você deixou acumular sujeira no galinheiro que você tinha limpo, e faz tempo que você não limpa, tem que pôr sua vida na luz. Isso eu me refiro a pecados escondidos na sua vida e que precisam ser colocados na luz. Nós queremos hoje de manhã que essa palavra seja uma palavra de purificação. Não queremos ter a reunião da tarde com situações não resolvidas e nas trevas. Amém? Então nós queremos viver na luz. Então que essa palavra tenha o efeito desejado na sua vida. E só tome a ceia do Senhor se você estiver com um pacto de luz na sua vida hoje, amém? De viver inteiramente na luz. Qualquer situação duvidosa que essa palavra trouxe, que você não entendeu, procura quem cuida de você e fala, isso eu não entendi, me ajuda. Mas nós não queremos que nada fique obscuro, ok? Obrigado, meu jovem. Queridos, eu quero fazer uma consideração rápida aqui para confirmar tudo isso que Deus tem nos falado. Na verdade, em cima de uma meditação que a minha esposinha fez algum tempo atrás, quero dizer que não partiu de mim, Deus falou essas coisas a ela, ela veio compartilhar comigo, e a partir de então eu fui trabalhando as coisas que Deus compartilhou com ela e que ela compartilhou comigo, tá? No livro de Lucas, aqui dentro de 3 parábolas aqui, dizendo sobre perdidos, né? Há
aqui Jesus veio buscar, dentro da ovelha perdida, do filho pródigo, um dos exemplos dos perdidos é a dracma perdida. E eu queria ler esse texto rapidinho, tem muito a ver com todo o contexto de Deus. Lucas 15, 8. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, olha o que ela faz para achar a dracma que perdeu. Não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Pode voltar no início novamente, por favor. A mulher, depois de ter percebido que perdeu a dracma, para procurar a dracma, o que ela faz primeiro? Ela traz luz para as trevas. Para procurar a dracma perdida, ela acende a candeia. Primeira coisa é trazer a luz. E depois o que ela faz? Ela varre, ela limpa, limpeza, para depois procurar. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte. Alguns talvez é a própria dracma perdida. É curioso que esta é a única ilustração em que mostra que o perdido está dentro da dracma. A ovelha perdeu fora. O filho pródigo se dispôs a perder e saiu da casa. Agora a dracma não está perdida dentro da casa. Então, talvez algum aqui seja a própria dracma perdida. Talvez algum aqui seja a figura da mulher, que tenha alguém que se perdeu dentro da casa de Deus, ou talvez essa figura da casa seja a sua casa. Você, sua esposa, você, seu marido, e talvez seus filhos. Talvez a sua casa está se perdendo por falta de zelo. E qual que é o conselho da palavra aqui? O conselho da palavra, primeiro, para a dracma não se perder, é mantenha a candeia sempre acesa, mantenha sempre a luz. Primeiro, para não perder a candeia é, não apaga, não deixa a candeia apagar, mantenha a luz sempre acesa. Se você estiver sempre na luz, você não vai perder a dracma. Seja você mesmo, seja a esposa, seja o filho, seja aqueles que Deus te confiou. Se você manter a casa sempre varrida, seja sempre limpa, você não vai perder. Primeiro conselho para não perder. Agora, essa dracma já se perdeu, seja a dracma quem for, seja você mesmo, seja um filho, seja a filha, seja o marido, seja o esposo que estiver se perdendo, como procurar? O conselho pela Escritura é, primeiro, acende a candeia, traz a luz, depois, limpa, varre, e só depois você vai poder procurar. Não tem como recuperar o perdido se não estivermos na luz. Amém, queridos? Nós estivemos tentando recuperar alguém algum tempo atrás, e o pai teve a humildade, a simplicidade, estávamos trabalhando com o filho, mas o pai teve a humildade diante de nós de falar assim, eu quero aqui dizer para os irmãos que eu pequei. Eu pequei porque eu não ouvi a igreja. Eu resisti os conselhos da igreja para com os meus filhos. Eu achei que a igreja exagerava. E aquilo que estava acontecendo com meus filhos eram sintomas do que estava acontecendo agora. Por isso eu perdi o meu filho, né? Então ali nós entendemos que já estava apagando a candeia, que já estava sujando a casa, mas aquele homem não percebeu a tempo. Mas que bom que ainda houve tempo de acender, né? Estamos ali tentando recuperar aquela casa. Fique atento aí. Amém, queridos? Agora é tempo de acender a candeia. Agora é tempo. Esse é o tempo, tá? De acender a candeia e lavar a sua casa interior aí, limpar a sua casa para recuperar as dracmas que podem estar perdidas em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Boa palavra, Juninho. Alguém que não recebeu o pão e o vinho? Alguém? Levanta a mão, alguém. O próprio Juninho, tá? Quero ressaltar a parte boa da palavra de hoje. Quando confessamos, Deus perdoa e nos recebe. Amém? E
E Deus nos recebe, e a ceia do Senhor é um momento que pode consumar a bênção de Deus para quem anda na luz. Porque o texto não deixa de ter ameaças. Fala, porque por falta de tomar a ceia do Senhor dignamente, que entendemos que está diretamente relacionado à vida na luz, porque quando eu tomo a ceia, e você me vê tomando, eu estou dizendo a você, Jesus pode voltar, eu estou pronto. E se isso não é verdade, eu estou o quê? Mentindo. Então, por isso, fala, há entre vós fracos, creio que é fraqueza emocional, espiritual, ou até mesmo física, doentes, doença mesmo, enfermidades. Não quer dizer que toda enfermidade tem essa causa também, tá, irmãos? Entenda. Mas existem enfermidades com esta causa sim, e pode estar acontecendo entre nós. Que parte das muitas enfermidades entre nós pode ter esta causa sim, está na Bíblia. E não poucos que dormem, tinha gente morrendo. Eu sempre digo, aquele ato de Deus em Atos 5, com Ananias e Safira, não foi caso isolado no povo de Deus. Paulo está dizendo, tem gente morrendo entre vocês por essa causa. Nem todos que morrem é por isso, mas também é por isso. Então, aplica a palavra na sua vida para que o inverso deste versículo aconteça. Para que ao invés de fraqueza venha força, amém? Para que ao invés de doença venha saúde, ao invés de morte venha vida, em todos os sentidos. Vamos confiar? Estão dispostos? Então agora leva a sério esse apelo que eu vou fazer. Fica de pé para tomar a ceia. Todos aqueles que têm neste momento um resoluto compromisso com a luz, fica de pé e vamos tomar a ceia do Senhor. De aplicar essa palavra, do que precisar ser aplicado depois da ceia, você vai sair e vai aplicar. Se tem pecado encoberto, você vai tomar a ceia e imediatamente confessar. Não vamos deixar a tarde se pôr sobre nós, sem que esta congregação esteja em plena luz, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo corpo de Cristo que foi moído, obrigado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado pelo corpo que me substitui, Senhor, que a ceia, tomada com este temor, em luz, produza renovo, produza fé, experiência viva, Senhor, restaura a comunhão de todos com a Tua presença. Vamos comer o pão, em nome de Jesus. O sangue da nova aliança. Vamos beber este cálice em fé, na purificação de todos os nossos pecados.